Imagine a seguinte cena: um rombo de 8 milhões de reais aparece do nada no orçamento familiar. A esposa nem desconfiava que o marido, sem consultá-la, havia contraído um empréstimo astronômico para comprar uma casa de campo, para a própria mãe dele. 3 dias depois, ele anuncia o divórcio com um sorriso debochado: metade dessa dívida é sua, minha cara. Achou que ia sair impune? Mas a reação do juiz às manobras financeiras do marido surpreendeu a todos. Era uma manhã como outra qualquer quando Ana Georgievna acordou às 6 em ponto, como fazia há décadas, desde os tempos em que lecionava para crianças no ensino fundamental. Mesmo aposentada, o hábito de madrugar persistia. Caminhou em silêncio até a cozinha, tomando cuidado para não acordar o filho e a nora, ligou a chaleira e sentou-se junto à janela. Aquele apartamento de 2 quartos em um bairro tranquilo de Moscou, herdado dos pais, era seu maior patrimônio nos dias de hoje, um verdadeiro tesouro em tempos de imóveis inacessíveis. Há 5 anos, Victor e Lyudmila haviam se mudado para lá. No início, Ana achou a ideia maravilhosa. A vida em Moscou era dura para os jovens, os aluguéis eram caros, e assim todos economizavam enquanto ela ainda podia cuidar deles. Victor, ambicioso e bem-sucedido em uma grande empresa, ganhava bem. Lyudmila, embora com um salário mais modesto em uma agência de marketing, também contribuía. Juntos, decidiram juntar dinheiro para comprar seu próprio imóvel, e Ana se orgulhava da responsabilidade do casal. Enquanto tomava seu chá, recordou a conversa da véspera com a amiga Galina, que insistia para que ela transferisse o apartamento para o nome do filho. Pense bem, Ania, argumentava Galina, hoje tudo está tranquilo, mas quem sabe o que o futuro reserva? Assim, você garante o bem-estar dele. Ana refletiu. Afinal, Victor era seu único filho, herdeiro natural daqueles metros quadrados. No entanto, algo dentro dela a impedia de tomar uma decisão tão drástica. Foi então que Victor entrou na cozinha, impecável em seu conjunto esportivo de grife, apesar da hora ele. Bom dia, mãe. Sempre a primeira a acordar, não é? Disse, beijando-lhe a face antes de se dirigir à máquina de café. Hábito, meu filho. Não tem como escapar. Ele permaneceu em silêncio por um instante, girando a xícara entre os dedos, até que seu tom mudou repentinamente, sério e solene. Mãe, preciso conversar com você. Lembra que sempre sonhou com uma casa de campo? Um lugar tranquilo, com horta, pomar, uma varanda para os dias quentes? Ana o encarou, surpresa. Claro que lembro. Quando era pequena, meus pais alugavam uma casinha nos arredores de Moscou, que saudade daqueles tomates e maçãs. Mas hoje em dia, Victor, isso é um luxo que não cabe no bolso de ninguém. E se eu disser que é possível? Seus olhos brilharam com uma intensidade estranha. Recebi uma promoção. Meu salário vai aumentar consideravelmente. Lyudmila e eu pensamos, é hora de realizar seu sonho. Você fez tanto por mim, agora é minha vez de retribuir. Ana sentiu o coração apertar. Afinal, havia criado um homem de bem. Mas, filho, isso deve custar uma fortuna. Vocês estão economizando para o apartamento de vocês? Já pensei em tudo, interrompeu Victor. Vou financiar. Com meu novo salário, não será problema. Até já encontrei o lugar perfeito, uma casa pequena, porém sólida, no distrito de Istria. 600 metros de terreno, tudo documentado, com infraestrutura. Imagina só. As lágrimas escorreram sem controle. Meu Deus, Victor, não sei nem o que dizer. Ele a abraçou com firmeza. No domingo vamos conhecer. Se gostar, fechamos o negócio. No dia seguinte, Victor tirou folga e levou mãe e esposa para visitar a propriedade. O lugar era de fato encantador, uma casa de 2 andares com varanda, cercada por árvores frutíferas e um jardim bem cuidado. Ana percorreu cada cômodo com a emoção estampada no rosto. Seria dela? 8 milhões, sussurrou Lyudmila ao seu ouvido. Victor já tratou tudo com o banco. Mas é uma fortuna. Ana arfou, assustada. Não se preocupe, mãe. Vamos dar conta, tranquilizou Victor. O importante é que você esteja feliz. E ela estava. No caminho de volta, já planejava onde plantaria morangos e como organizaria as flores.
Uma semana depois, Victor anunciou que o financiamento havia sido aprovado e que já havia dado entrada. Poucos dias e os papéis estavam assinados. A casa foi registrada em nome de Alexandra Pavlovna, nome completo da mãe de Victor, mas Ana não deu importância. Afinal, era um presente do filho. Parabéns, disse Victor, entregando-lhe as chaves. Agora é sua. Ou melhor, da vovó Shura, corrigiu Lyudmila em voz baixa. Victor apenas acenou com a mão. Que diferença faz? O que importa é a felicidade da minha mãe. E Ana, de fato, flutuava em êxtase. Havia dedicado a vida inteira ao filho, trabalhado dobrado para pagar seus estudos, se privado de tudo para vê-lo bem-sucedido. E ali estava a recompensa. Mas a felicidade durou pouco. 3 dias após a assinatura dos documentos, Victor chegou em casa tarde, com o rosto fecharado. Lyudmila, por sua vez, tinha os olhos inchados de chorar. Passaram a noite cochichando na cozinha, e pela manhã o filho soltou a bomba: mãe, preciso te contar uma coisa. Lyudmila e eu vamos nos separar. Vou entrar com o divórcio. Ana congelou, a xícara tremendo em suas mãos. Como assim? Por quê? Vocês sempre foram tão unidos. Não é tão simples, mãe. Victor evitou seu olhar. Há tempo não nos damos bem. Só não quisemos magoá-la. Mentira! Explodiu Lyudmila. Conte a verdade, Victor. Sobre a sua Cristina, da contabilidade. Sobre o caso que vocês mantêm há 6 meses. Ele bateu o punho na mesa. Calhe a boca. Minha vida, minhas escolhas. Ana, atordoada, balbuciou, e o empréstimo? Como fica a dívida da casa? Victor sorriu com ironia. Fique tranquila. Lyudmila e eu vamos pagar juntos, como manda a lei. Bens adquiridos na constância do casamento se dividem, e as dívidas também. Lyudmila empalideceu. Você armou tudo. Assumiu essa dívida às vésperas do divórcio. Como vai provar agora? Victor deu de ombros. E daí? Foi um presente para minha mãe. Ou você é contra? 1 mês depois, o caso foi parar na justiça. Lyudmila se recusava a arcar com metade do financiamento de um imóvel que nem sequer estava em seu nome. Victor exigia a divisão da dívida. Metade desse empréstimo é sua, sua idiota, zombava ele durante a audiência. É um passivo conjugal. Que esteja no nome da minha mãe não muda nada. Ana, sentada em um canto da sala, não reconhecia aquele homem frio e calculista. Quando ele tinha se tornado tão cruel? O juiz, um homem de meia-idade com olhos cansados, examinou os documentos com atenção. Victor, confiante, lançava olhares provocadores para a ex-mulher. Finalmente, o magistrado falou: tenho uma pergunta, senhor Clementio. O senhor insiste que a dívida deve ser dividida igualmente entre as partes. É óbvio, confirmou Victor. Trata-se de uma obrigação comum. Curioso, o juiz folheou os papéis novamente. Então me explique por que, no contrato de compra e venda, a casa está avaliada em 3 milhões de rublos, enquanto o empréstimo foi de 8 milhões. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Victor engoliu em seco. Ah, isso, houve despesas extras. Reforma, móveis. 5 milhões em despesas extras. O juiz arqueou uma sobrancelha. E onde estão os comprovantes? Notas fiscais? Contratos? Eu apresento depois, gaguejou Victor. O juiz o encarou por um longo instante, então, soltou uma risada. Saiba, senhor Clementio, que em 20 anos de carreira já vi muitos espertalhões, mas o seu caso é, digamos, especial. Não bastasse pegar um empréstimo às vésperas do divórcio para jogar metade da dívida nas costas da esposa, ainda inflacionou o valor em 3 vezes. Permita-me perguntar, senhor Clementio, o juiz inclinou-se levemente para frente, com um sorriso cortante, onde estão os outros 5 milhões em sua conta? O rosto de Victor ardia em manchas vermelhas. Lyudmila arfou, virando-se para o advogado com um sussurro febril entre os dentes.
o tribunal determina, continuou o juiz, sem tirar os olhos do réu, que sejam solicitados extratos de todas as contas da estate nos últimos 3 meses, além de uma perícia financeira completa. A audiência está suspensa até a apresentação dos resultados. Ao sair da sala, Ana Georgievna sentia o peso de cada passo como se carregasse pedras nos sapatos. Seu Vitya, o filho pelo qual se orgulhava tanto, o menino brilhante que ela exibia como um troféu, afinal, quem era ele? Um vigarista? Um manipulador? As palavras soavam como facas, e ela nem sabia qual doía mais. Foi então que Ludmila a abordou, com os olhos inchados de exaustão, mas a postura firme. Posso falar com a senhora? Elas se acomodaram em um café em frente ao fórum, entre xícaras de chá que esfriavam sem serem tocadas. Eu não sabia do plano dele. Juro, Ludmila começou, as mãos trêmulas em torno da colher. Quando Victor sugeriu comprar a casa de campo para a senhora, eu apoiei. Mas meu advogado descobriu que o imóvel não está no seu nome, e sim no da mãe dele, e que custou uma fração do valor declarado. Ela engoliu em seco. Victor usou você, Ana Georgievna. Usou seu amor por ele como escudo para essa farsa. Ana Georgievna sentia lentamente, como se cada movimento a aproximasse de uma verdade que sempre esteve ali, camuflada. A pressa com os documentos, a insistência doente, o presente em que cheirava a armadilha. E o resto do dinheiro? Perguntou, a voz um fio de voz. Ludmila riu, amargo. Uma parte foi para a tal Cristina comprar um apartamento. Outra, para uma conta no exterior. Seu advogado já rastreou. Victor achou que tinha apagado todos os rastros, mas dinheiro sempre deixa marcas. Meu Deus, Ana Georgievna levou a mão ao peito. Quando ele se tornou assim? Ludmila a encarou, sem piedade. Ele sempre foi. A senhora só não queria enxergar. Lembra quando, 3 anos atrás, ele convenceu o tio a vender o apartamento e a investir no negócio dele? O tio ficou na ruína. Ou a história da herança da sua irmã? Ana Georgievna fechou os olhos. Sim, os sinais estavam lá. O negócio que quebrou, em que nunca existiu. O mal-entendido com o dinheiro da irmã, que foi apropriação pura. Ela queria acreditar nas desculpas, como uma mãe que confunde amor com cegueira. O que eu faço agora? Sua voz quebrou. Ludmila segurou sua mão, firme. Primeiro, deponha no tribunal. Conte que a casa não é sua, que você nem sabia do valor real. Depois, hesitou, a senhora precisa decidir se ainda quer dividir a vida com um homem que a usa como moeda de troca. 2 semanas depois, o tribunal estava repleto de provas irrefutáveis. O advogado de Ludmila exibiu extratos que mostravam Victor sacando quase todo o empréstimo em espécie no mesmo dia, com os valores aparecendo horas depois nas contas da amante em um banco offshore. Senhor Clementil, o juízo fulminou com o olhar, a senhora não está sendo acusada apenas de fraude na divisão de bens, mas de evasão fiscal. O caso será encaminhado às autoridades competentes. Victor já não sorria. Sua pele cinzenta brilhava com gotas de suor. Quanto à divisão do patrimônio, continuou o juiz, o ônus total do empréstimo recaía sobre o autor da ação, já que foi ele quem obteve e desviou os fundos. E quanto à casa de campo, seus olhos se voltaram para Ana Georgievna, como o imóvel está registrado em nome de Alexandra Pavlovna Clementieva, mãe do réu, não há o que dividir. Quando o juiz terminou, seu desdém era tão denso que parecia pairar no ar em 20 anos, Senhor Clementil, raros foram os casos de cinismo tão grotesco quanto o seu. Usar a própria mãe como fachada para golpes financeiros, balançou a cabeça. Espero que as investigações lhe deem o tratamento que merece. Ao deixar o tribunal, Ana Georgievna sentiu algo estranho, leveza. Como se, após décadas carregando uma máscara de chumbo, finalmente a tivesse arrancado. Toda a vida ela ignorara as sombras no caráter do filho, justificara suas trapaças, inventara desculpas, mas a cortina caíra. Ana Georgievna. Ludmila a chamou, preocupada. Vem para minha casa. Não quero que fique sozinha. Obrigada, querida, ela sorriu, pela primeira vez em meses. Mas tenho algo a resolver. Ao chegar em casa, tirou do armário um velho baú de viagem e começou a guardar suas coisas. A decisão já estava tomada.
Alugaria apartamento, seria uma renda estável e se mudaria para um estúdio pequeno, mas aconchegante, que visitará na semana anterior. Quando Victor apareceu à noite, ela o recebeu na porta, com a mala aos pés. Mãe, aonde vai? Ele gaguejou, os olhos saltando entre o baú e seu rosto impassível. Estou indo embora, Vitya, respondeu, serena. Vou alugar este lugar. Já arrumei outra coisa. Mas por quê? Por causa desse processo ridículo. Eu explico tudo. É um mal-entendido. Ana Georgievna balançou a cabeça. Não, filho. Não é mal-entendido. É você. E a culpa é minha, por ter fechado os olhos por tanto tempo. Mas não farei mais isso. Para onde a senhora vai? O que vai fazer? Sua voz tremeu, pela primeira vez sem teatro. Viver, ela disse, simples. Viver sem mentiras. Sem manipulações. Deixou as chaves sobre a mesa. Fique com a casa. Afinal, é sua. E quanto a tal casa de campo, seus lábios se curvaram em algo entre tristeza e alívio, sua mãe que decida o que fazer. É problema de vocês. Sem olhar para trás, ela cruzou a porta. 5 anos depois, a vida de Ana Georgievna era irreconhecível. Livre do peso de Victor, ela renasceu. O aluguel da antiga casa bancava não só seu estúdio ensolarado, mas viagens que sempre adiou Paris, Praga, até um cruzeiro pelo Danúbio. Aos 72 anos, matriculou-se em aulas de inglês, dominou o smartphone e descobriu que as redes sociais podiam ser portas para amizades verdadeiras. E foi num abrigo para crianças, onde lia histórias às tardes, que conheceu Nikolai Semyonovich, um ex-engenheiro que esculpia brinquedos de madeira para os pequenos. O que começou como cumplicidade virou algo mais. Agora, dividiam um apartamento de 2 quartos, cheio de risos e projetos. Aquela casa, sim, ela ainda alugava, mas não para Victor. Agora, abrigava um casal jovem com uma filha pequena, que enchia os corredores de giz de cera e risadas. Com o filho, não houve reconciliação. Após o processo, ele respondeu a um inquérito por fraude, escapando com uma pena suspensa e multa. A Dasha seguia abandonada, a mãe, ao recebê-la de presente, nem sequer agradeceu. Cristina o deixou assim que as investigações começaram. No trabalho, foi rebaixado, depois demitido. Agora, sobrevivia de bicos e ligava para a mãe pedindo dinheiro. Às vezes, ela ajudava. Na maioria, apenas sugeria, arrume um emprego decente, Vitya. Mas com Ludmila, sim, o vínculo floresceu. Após o divórcio, ela subiu na carreira, casou-se com um colega e, 2 anos atrás, anunciou a gravidez. Agora, visitava a ex-sogra frequentemente. Ana Georgievna, e se a gente tomasse um chá? Dizia, ao chegar com caixas de doces caseiros. E enquanto a chaleira chiava, as duas riam não do passado, mas apesar dele. Para dividir confidências, celebrar pequenas vitórias ou apenas buscar conselho. Certa tarde, enquanto acariciava a barriga arredondada, Ludmila confessou em voz baixa, sabe, Ana Georgievna, se não fosse aquele processo judicial, eu jamais teria descoberto a força que carrego dentro de mim. O Victor sempre me fez duvidar de cada passo, como se eu fosse incapaz de voar sozinha. E agora? Perguntou Ana, servindo o chá com um sorriso cúmplice. Agora sinto que nasceram asas nas minhas costas. Ana Georgievna entendia aquela sensação como ninguém. Às vezes, ao folhear as fotos no celular, os penhascos ensolarados da Crimeia, onde passará o verão anterior com Nikolai Semyonovich, os sorrisos das crianças do orfanato que agora visitava semanalmente, os selfies com as amigas do clube de leitura, ela se surpreendia com o quanto uma única decisão havia reescrito seu destino. A decisão de abrir os olhos. De parar de justificar o injustificável, de deixar de se anular por alguém que nem sequer reconhecia seu valor. Não havia amargura em seu coração, nem arrependimento. Apenas gratidão, ao juiz, que lhe devolveu a clareza, à Ludmila, que esteve ao seu lado nos dias mais turvos, e até ao Victor, cujo ato de covardia, ironicamente, tornou-se o empurrão que precisava para reinventar-se. Aos 68 anos, pela primeira vez na vida, Ana Georgievna respirava plenitude. Não a felicidade frágil de outrora, feita de concessões, mas uma alegria sólida, conquistada a cada escolha que a aproximava de si mesma.
E enquanto a xícara de chá esfriava entre suas mãos, ela soube: as melhores histórias não são aquelas que terminam sem cicatrizes, mas as que, despite delas, ensinando a voar,